Meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, amigos, a paz do Senhor, continuando a série de reflexões sobre o Sermão da Montanha, vamos ler o verso de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus, nosso Senhor, propõe um modelo de vida para nós completamente diferente daquele que o mundo secular vive. Porque no mundo secular é caracterizado pela a busca pelas riquezas, tanto do ego como da matéria. Já Jesus aqui no seu reino diz que os ricos são os pobres. E agora na segunda qualidade espiritual, ele diz que felizes são os que choram. É o único lugar no mundo onde felizes são as pessoas tristes. Choro é sinal de tristeza. Mas que espécie de tristeza é essa que existe em nós, servos de Deus, que deve existir em nós, servos de Deus, que produz uma recompensa da parte de Deus? Logo entendemos que não é uma atitude de choro por luto, por tragédia. Não é sobre esse aspecto que Jesus está tratando. Ele está tratando aqui sobre, no primeiro aspecto, o reconhecimento da nossa pobreza espiritual nos leva à confissão do nosso pecado e, consequentemente, recebemos o perdão de Deus e a vida eterna. Porém, enquanto estamos aqui nesta vida, mesmo sendo salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, o problema do pecado, da carne, essa inclinação para as coisas do mal que nós herdamos por natureza de Adão, continua a nos atormentar. O apóstolo disse que a carne milita contra o espírito contra a carne. Há uma guerra interna em nós. Então, o motivo do nosso choro, nesse contexto de Mateus 5, é choro pela perca da nossa inocência, pela perca da nossa justiça, pela perca do nosso sentimento de amor pelo próximo. Ou seja, esses sentimentos maus, inclinações perversas para o mal, é que nos incomodam, geram em nós contrição e nós choramos. O choro aqui é de contrição por arrependimento. É impossível que um cristão que viva na terra não entenda que servir a Cristo não é um sorriso perpétuo. Jesus disse que nós teríamos dias maus. Você pode estar se perguntando, mas se eu sou servo de Deus, por que eu choro, por que eu sofro? Porque o sofrimento é consequência do pecado. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estaremos susceptíveis a esta erva tão danosa que foi plantada sobre a face da terra, que é o pecado. Agora o problema é como reagimos ao pecado. Se nós não ficamos constrangidos, ou se nós o aceitamos e temos nele prazer. São consolados, são bem-aventurados que choram, mas que choram inconformados com essa situação tenebrosa de desejar a santidade, de desejar fazer o bem, como disse o apóstolo Paulo. O mal que eu quero não fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço, porque a carne, a inclinação das coisas, o mundo, o diabo, o agente da tentação, nos perturba. Então, o aspecto do caráter cristão deve ser essa situação de luto constante por ser pecador, pela natureza pecaminosa que lhe perturba, que lhe tira a paz. Jesus experimentou o choro. A Bíblia diz que Jesus chorou. O salmista Davi certa vez disse que dos seus olhos jorravam torrentes de lágrimas. Ana chorou nos pés do Senhor. Mas nós choramos pela a nossa própria miséria, para querermos
aperfeiçoamento. O resultado dos que choram, porque é interessante como na nossa língua foi colocada as bem-aventuranças, uma frase formada por duas orações. Uma oração é subordinativa, explicativa, ou seja, a primeira oração, bem-aventurados que choram, está relacionada diretamente. O porquê de eu ser consolado é porque eu choro, elas estão interrelacionadas. Mas que consolo é esse? Qual foi o consolo que Jesus veio nos trazer? Isaías 40, verso 1, uma profecia messiânica, já dizia: consolai, consolai meu povo. Já revelava o aspecto consolador do Messias, Jesus, nosso Salvador. Isaías capítulo 61, verso 1, também diz que Jesus veio para restaurar os quebrantados de espírito. O único consolo para trazer alívio para a alma penitente e para a mente, a consciência ferida, seria o derramar do bálsamo do perdão de Cristo sobre a nossa consciência e sobre a nossa alma. Cristo derrama o seu bálsamo. Queridos irmãos, eu quero trazer nessa palavra um alerta. Se o pecado acidental na sua vida, porque o cristão nascido de novo, ele chora pela sua condição de tentar levar uma vida perfeita e não conseguir. Mas se pecamos acidentalmente por pensamento, por óbvio, por palavras, eu acho interessante uma frase de Dave Brainerd, que eu vou ler para os irmãos, que ele dizia assim. Dave Brainerd foi um missionário entre as tribos americanas do século XVIII, está nos Heróis da Fé, e se notabilizou muito. Era um homem santo, mas ele certa vez disse assim: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Se David Brainerd dizia isso, o que nós vamos dizer? Mas sabe o que é que me alegra? É que lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10, diz que existe uma tristeza segundo Deus, e que essa tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. E esse arrependimento gerado em nós é o bálsamo que Cristo Jesus derrama sobre a nossa alma e sobre nossa consciência ferida pelo pecado acidental. Por que eu digo pecado acidental? Porque se o pecado não incomoda mais a pessoa, se ela vive conscientemente na prática do pecado, se isso não lhe perturba mais, se ela se habituou à prática do pecado, então ela não tem mais parte com Cristo, nem comunhão com o Espírito. Voltou à velha vida, morreu novamente. Se estiver na igreja, está ocupando o banco, porque luta não mata, perseguição não mata, mas pecado mata. E a nossa atitude perante o pecado deve ser de arrependimento e não de satisfação. Nós somos nova criatura, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Agora todos nós almejamos um eterno consolo, porque bem-aventurados que choram. E aqui existe uma mensagem de esperança para nós, que vai chegar um dia, Apocalipse 7:17, que será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. A nossa natureza transformada, 1 Coríntios capítulo 15, corpo glorificado, livres do pecado. Não teremos mais choro de contrição pela condição triste do homem que tem Deus, que deseja viver em santidade, mas o pecado lhe atormenta diariamente. Queridos irmãos, encerramos dizendo que a primeira qualidade inerente do cristão, do caráter ideal do cristão, é a consciência de que ele é pobre de espírito, ou seja, é dependente de Deus para a salvação e para viver em santificação. A segunda é chorar pelos pecados, ou seja, a contrição interna, a inconformidade com a natureza pecaminosa. Como disse Paulo, não vos conformeis com esse mundo,
Ali o verbo é não tomai a forma. Não entre na forma. A forma do mundo não lhe cabe mais. Eu desejo que Deus continue gerando em nós esse sentimento de insatisfação. Que o pecado de fato nos perturbe. Porque no dia que deixar de nos perturbar, nós não estaremos mais vivos com Deus. Estaremos mortos com o mundo. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a nossa vida. Que sejamos vencedores e vitoriosos. Fique na paz. Até o próximo encontro com Jesus na montanha. Deus te abençoe.